Pense na vida no modo sobrevivência, imaginando o animal como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, o sistema de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo. Tem as funções automáticas do corpo, como digestão, a temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15 ou 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar, com o equilíbrio interno recuperado. Esse é um estresse a curto prazo. Todos os organismos são projetados para estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, o sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada, etc. Praticamente da mesma forma que do cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos da sobrevivência. Essas qualidades animais nos serviram muito bem para a evolução como espécie. E o que o pensamento faz? O pensamento desencadeia a resposta do estresse e mantém ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e os nossos coabitantes planetários do mundo animal que não servem tão bem. Cada vez que a gente tira o nosso corpo do equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o nosso corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti, topemos com o nosso ex não tão amigável na mercearia, enlouquecemos com o trânsito na autoestrada, estarmos atrasados para uma reunião. Ativamos a resposta do estresse que estamos reagindo ao nosso ambiente externo. Diferentemente dos animais, a gente tem a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir em antecipação a algum evento futuro, ainda mais vantajoso. Vamos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz no tecido da nossa massa cinzenta. Assim, ou a gente antecipa experiências geradoras de resposta do estresse, ou damos, nosso corpo existe no futuro e no passado, e em nosso detrimento a gente transforma situações estressantes de curto prazo em situações a longo prazo. Do outro lado, onde sabemos os animais não têm a capacidade, ou devo incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente, outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu alguns minutos atrás, muito menos sobre os coiotes que perseguiam ele 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado para lidar com os efeitos de viver em situações de emergência a longo prazo. Quando ativamos a resposta do estresse e não conseguimos desativá-la, somos fadados a algum tipo de colapso no corpo. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar, fugir ou bloquear devido a alguma circunstância ameaçadora ou imaginária na sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades de seu corpo, está nocauteado pela homeostase. Você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar, mas vamos encarar. Você não pode fugir para Bahamas ou estrangular os parceiros de trabalho, seria primitivo. A consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo, e com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando o grosso da sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca energia para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Entanto, você fica doente, seja um resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse encadeadoras por pressões do passado, presente e futuro?
Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, resultado, estamos destinados a viver o nosso destino genético, e na maioria dos casos significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns dos nossos genes, e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo ao nosso destino genético. Assim, o que outrora é um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptativas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado para que ela fizesse. Protegia do seu ambiente externo, e isso é adaptação. Mas se por vários dias você fica ansioso, foca exageradamente em sua apresentação de trabalho, sua apresentação para a chefia, ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas, ou seja, se você preocupa, se você pensa demais, se você se estressa e fica ansioso, essas mesmas substâncias químicas, como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação, você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital do seu sistema digestivo, endócrino, imunológico, entre outros, e direcionando para os músculos que você usaria para lutar com o predador ou fugir. Mas em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios do estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja, ódio, incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade, insegurança, provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo, depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupado com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou reexperimentamos graças a uma memória, de modo que a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos é impulsionado por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Quando a nossa resposta ao estresse é disparado, focamos em 3 elementos, e eles são da maior importância. O corpo, que deve ser cuidado, o ambiente onde posso ir para escapar dessa ameaça, tempo. Quanto tempo tem que usar a fim de escapar dessa ameaça? Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós humanos somos tão dominados pelos três grandes, né? A resposta ao estresse, os hormônios que ela é desencadeada, obrigam a gente a focar e ficarmos obcecados com o corpo, o ambiente e o tempo. Como resultado, a gente começa a definir o nosso eu dentro dos limites do reino físico. A gente torna, assim, menos espiritualizados, pensamos sobre conscientes, menos cientes e menos atentos. Colocando de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por substâncias químicas que nos obrigam a prestar atenção, coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais que problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, partes do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo a gente tem ou não, entende o cenário. E lembramos que somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Viver em sobrevivência nos obriga a focar em 0,001, não nos 99,999 da realidade. Assim, a gente pode dizer, fazer sentido que se a gente inibir as nossas emoções mais primitivas de sobrevivência e começar a romper o nosso vício nelas, nossa energia será frequência mais alta e haverá menor probabilidade de nos enraizar no corpo. De certo modo, podemos liberar a energia do corpo, quando o corpo tornou-se a mente. Para o campo quântico,